Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. É a nossa quarta aula e hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo do Império Medo-Persa. Na aula anterior eu falei um pouquinho dos avanços que Ciro trouxe, mas a aula passada teve o intuito e o objetivo de mostrar como Ciro o Grande chegou ali no poder no ano 550 a.C., que é conhecido como a Revolta de Ciro, e Ciro ele governou de forma diferente. Por que nós precisamos voltar e analisar bem o Império Medo-Persa? Porque o Império Medo-Persa será um dos impérios que vai moldar o mundo do Antigo Testamento. E nós vamos analisar hoje algumas artes que eu preparei para você. Então vamos para a tela aqui e nós vamos estudar. Sempre lembrando que o meu objetivo antes de entrar no período interbíblico propriamente dito, eu preciso criar em você um conteúdo histórico. Então você está se localizando na história. Lembrando também que esse curso ele é especialmente para quem está iniciando nos estudos bíblicos e principalmente do Novo Testamento. Depois dessas aulas você terá aí uma facilidade muito grande com o Novo Testamento. Então vamos para uma arte que eu preparei para você. Olha aí essa arte. Ciro e o Império Medo-Persa. Fala a verdade, fala a verdade. Essa arte está maravilhosa. Ciro e o Império Medo-Persa. O império que preparou o caminho para o Novo Testamento, cara. Olha só. Só isso aqui já, já faz muito sentido. Ah, pô, depois do Novo Testamento você voltou lá no Império. Calma, cara, calma. O Império Medo-Persa, é o império que preparou o caminho para o Novo Testamento. Vamos ler um trecho aqui de Isaías 41:13. Eu é que te tomo pela tua mão direita e te mando e te digo, não temas, eu te ajudo. Olha só, profecia a respeito de Ciro. Vamos acompanhar a arte aqui. Essa arte está maravilhosa demais, facilita muito o entendimento. Foi Ciro quem derrotou a Babilônia? Foi Ciro quem derrotou a Babilônia. Sim, Ciro o Grande, rei persa, liderou o Império Medo-Persa e conquistou a Babilônia em 539 a.C. A conquista foi rápida, pacífica, estratégica, quase sem destruição. Aí nós temos aqui umas referências bíblicas. A Bíblia já havia profetizado. Isaías 45:1 chama Ciro de ungido. Daniel 5 relata a queda da Babilônia. Leia Daniel 5. Você lembra aí quando o imperador Belsazar ele era o governador da Babilônia e a Babilônia caiu no seu governo. Ok? Daniel, capítulo de número 5. Perceba bem que tem uma informação bacana nessa arte, que quando Ciro entrou na Babilônia, não houve resistência, praticamente não houve guerra, não houve destruição. Os babilônicos, eles já estavam esperando Ciro, né? O imperador babilônico atual não era bem aceito aí. E quando há um vácuo de poder, meu irmão, o poder vai trocar de mão. Nós vamos ver isso acontecendo na história, tá? Toda vez que há um vácuo de poder, vem um outro império e assume a liderança. Segundo ponto, como Ciro tratou os exilados. Isso é muito importante, cara. Esse é um ponto chave quando nós estudamos a respeito do Império Medo-Persa. Como Ciro tratou os exilados? Primeiro, libertação dos povos. Permitiu que povos exilados voltassem para a sua terra. Exemplo, os judeus voltaram para Jerusalém. Se você quiser entender isso melhor, leia Esdras. Ali o livro de Esdras, no capítulo 1, é exatamente esse momento, quando o imperador Ciro ele permite que os exilados, e principalmente os judeus, quando ele chega na Babilônia, ele percebe que no seu vasto império há um grande número de exilados, e ele permite que esses escravos, esses exilados, voltem para a sua terra. Por que é importante falar isso? Porque isso é uma política nova. Em um mundo antigo, que o império mais forte, ou um povo, uma nação,
mais forte governava a outra, não era costume libertar escravos. Então Ciro vem com essa política, com essa nova visão de governo. Ele liberta os exilados, tá? E permite que esses exilados reconstruam as suas cidades. Os judeus aí entram em destaque, porque os judeus vão voltar para a Babilônia, ou melhor, vão voltar para Jerusalém e vão reconstruir. Ah, foram todos judeus que voltaram? Não. Você precisa ler Esdras. Não adianta nada eu vir cá te ensinar se você não é um leitor. O curso, essas aulas é para quem tem o costume de ler. Então, eu já estou te dando uma dica aí, ó. Leia Daniel 5 para você entender a invasão do Império Persa à Babilônia, a queda do grande Império Neobabilônico. Esdras, capítulo 1, livro de Esdras é sensacional. Você vai se localizar historicamente, ok? Lá no capítulo 1 de Esdras, nós estamos falando desse período, a maior potência mundial era o Império Medo-Persa, ok? Segundo ponto aqui, fala sobre a liberdade religiosa, como ele tratou os exilados. Fala da liberdade religiosa. Cada povo podia adorar o seu próprio Deus. Ele não impunha a religião persa. Outro ponto diferente. Está vendo que essa ideia de inclusão, de aceitação religiosa, tá? Ela vem do Império Medo-Persa. Então nós não estamos falando apenas de um império que era poderoso belicamente e somente politicamente. Na verdade, a política deles era inclusiva, ok? Reconstrução de templos, incentivou a reconstrução de lugares sagrados, inclusive o templo em Jerusalém. No outro vídeo eu falei que Ciro ele custeou, ele ajudou, ele abençoou financeiramente, né, o povo de Jerusalém, e nós vimos aqui esse ponto. Quarto ponto, administração inteligente. Em vez de oprimir, ele ganhava lealdade e respeito dos povos. Cara, o Ciro foi espetacular. Existe até um documento histórico famoso, o Cilindro de Ciro, considerado por muitos como a primeira declaração de direitos humanos. Para o mundo da época, o Ciro estava muito à frente dos imperadores que até então havia governado, né? Esse cilindro de Ciro que está aí na sua tela, cara, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Esse é um documento muito importante que foi achado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o cilindro de Ciro. Terceiro, avanços do Império Medo-Persa. Sistema de estradas, né, a estrada real, ligava todo o império, facilitando o comércio e a comunicação. Isso ajudou séculos depois na propagação do evangelho. Como que estudar o Império Medo-Persa não tem ligação com o Novo Testamento, tá? Jesus veio naquele período, porém o mundo já estava muito avançado graças a esses impérios aí. Então, se o evangelho ele expandiu de forma rápida e veloz e chegou até nós, foi graças a esses avanços tecnológicos. Cada império contribuiu, tá? Ciro, junto com o Império Medo-Persa, os outros imperadores persas, eles não fizeram sozinhos. Cada império contribuiu para que o terreno fosse preparado para que o Messias nascesse. Vou repetir esse ponto aqui, 3, avanços do Império Medo-Persa. O sistema de estradas. A estrada real ligava todo o império, facilitando o comércio. Deixa eu só mexer aqui na tela. Isso, facilitando o comércio e a comunicação. Isso ajudou séculos depois na propagação do evangelho, beleza? Sistema postal eficiente, mensageiros rápidos e organizados garantiam comunicação confiável entre as regiões. Terceiro, administração por províncias. Quando você está lendo a Bíblia em Daniel, você se depara com essas palavras aí, ou essa palavra, dependendo da tradução, sátrapas, ok? Dividiu o império em províncias e colocou sátrapas, que é uma espécie de prefeito da época.
dividiram o império em regiões administrativas, cada um ou cada uma com os seus governadores, modelo usado até hoje em governos. Essa divisão que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, né? Você pega o Brasil aí, é dividido em regiões, cada região tem os seus estados, cada estado tem os seus municípios, cada município está dentro de uma região dentro do estado, né? Por exemplo, eu que sou de Minas Gerais, moro em Minas Gerais, na região da Zona da Mata formada por algumas regiões, como algumas cidades, como Eugenópolis, Muriaé, Patrocínio, Prado, Miraí, assim vai. Então, tudo isso, né, veio a partir do Império Medo-Persa, que foi um império muito organizado, ok? Sistema legal organizado, leis bem estruturadas e difíceis de serem alteradas. Lembra lá, Esté, capítulo 1, você encontra isso aí. Em Daniel também, capítulo 6, você vê a famosa história da Cova dos Leões, está se passando quando o Império Medo-Persa está no poder. E nem o rei Dário ele poderia revogar e voltar atrás com a lei persa, que ficou famosa por não ser quebrada de maneira nenhuma. 5. Tolerância cultural. Essa tolerância cultural religiosa é o que marcou também o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa ele respeita as culturas locais, isso trouxe estabilidade e prosperidade ao Império. Vamos rapidinho. Nós temos aqui ligação com o Novo Testamento, já no final da nossa arte. Estradas e segurança do Império facilitaram as viagens missionárias. A estabilidade política permitiu um período de paz relativa no mundo antigo. O retorno dos judeus possibilitou a reconstrução de Jerusalém e a preservação das Escrituras. Tudo isso preparou o cenário para a vinda de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus. Foi um império vasto, organizado e estratégico. Cara, vamos falar mais do Império Medo-Persa? Vamos lá. Outra arte para você aí, ó. O cilindro de Ciro, um dos primeiros documentos de direitos humanos. O cilindro de Ciro é um objeto de argila datado de cerca de 539 a.C., com inscrições do rei Ciro o Grande, que registram suas conquistas e sua política de governo marcada pela liberdade, justiça e respeito aos povos conquistados. O cilindro de Ciro, hoje, né, ele encontra no Museu Britânico, em Londres, ok? Esse cilindro de argila cozida. O que está escrito nesse cilindro? Cara, isso é um documento. Se você for em Londres, você tem a oportunidade de vê-lo. Olha só como que a Bíblia é maravilhosa e a arqueologia ela acaba contribuindo aí com os escritos. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Ó, o que está escrito nele? O texto escrito em escrita cuneiforme, né? Cuneiforme acádia, cuneiforme que é formado de cunha, tá? Registra que Ciro. Olha o que está escrito, irmãos, nesse cilindro. Ó. Ciro conquistou a Babilônia e assumiu o poder sem destruição da cidade. Como eu disse, de forma pacífica, eles já esperavam por esse governante. Segundo, decretou o retorno dos povos exilados para suas terras de origem, inclusive o povo judeu, que nós temos isso na Bíblia Sagrada, no livro de Esdras. Determinou a reconstrução dos templos e a restauração das cidades. Quarto, garantiu liberdade religiosa para que cada povo pudesse adorar o seu próprio Deus, ou seja, ele era tolerante com as religiões. Fala a verdade, o Ciro era muito evoluído para o seu tempo. Ligação com a Bíblia, as políticas de Ciro registradas no cilindro confirmam o que a Bíblia relata sobre esse período. Esdras, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Ciro, rei da Pérsia, decreta que os judeus podem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. A Isaías 45:1 tem uma profecia que eu já li em outros lugares. Vamos ver aqui. Aqui nós temos detalhes do que é o cilindro de Ciro, né? Você pode ler depois na arte que eu disponibilizei. Vamos ver nesse cantinho direito da sua tela. Por que é tão importante? Tá? Promove a paz e a reconciliação entre povos, reconhece a dignidade e os direitos das nações conquistadas, valoriza a liberdade religiosa e cultural,
considerado por muitos como a primeira declaração de direitos humanos. Deus usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos. Ciro não conhecia o Deus de Israel, mas foi instrumento nas mãos do Senhor para restaurar o seu povo e preparar o caminho para a vinda do Messias. O Ciro, o primeiro grande imperador desse império. Vamos para o próximo slide? Você está cheio de arte, mas é muito conteúdo, tá? Muito conteúdo que eu estou fornecendo para você aqui. Vamos lá. Essa próxima arte, ela vai falar dos reis do Império Medo-Persa. Aí nós já começamos bem nessa arte, porque o Império Medo-Persa, ele durou 212 anos, de 539 a.C. até 331, onde começa o período interbíblico. Lembra que eu falei na aula anterior? O período interbíblico, ele começa no final do Império Medo-Persa, no finalzinho do Império Medo-Persa. Coloca essa arte para nós na tela aí, ó. Reis do Império Medo-Persa, lista cronológica. O Império Medo-Persa foi um dos maiores da antiguidade, unindo povos, culturas e nações sob governo estratégico e tolerante. Vários de seus reis são mencionados na Bíblia, pois tiveram um papel importante no plano de Deus para o seu povo. Essa arte é muito importante porque ela mostra o rei, o período, observações e se ele foi mencionado na Bíblia. Por exemplo, Ciro o Grande, né, que é o Ciro II, que reinou de 539 a 530 a.C. Observações importantes. Fundador do Império Persa, conquistou a Babilônia e pôs fim ao exílio de muitos povos, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Ele foi mencionado na Bíblia? Sim. Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 4. Segunda a Crônicas, 36, 22, 23. Ciro, rei da Pérsia, decreta que os judeus podem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Quem assumiu o poder quando Ciro morreu foi o Cambises II, que governou de 530 a 522. Filho de Ciro, conquistou o Egito e expandiu o império para o norte da África. Cambises não é mencionado diretamente na Bíblia, diretamente não, mas a Bíblia fala do tempo que ele governou, beleza? Do momento, tem passagens bíblicas que foi no momento de Cambises, não há menção dele na Bíblia, ok? Depois de Cambises, Dário o Grande, tá? Esse Dário o Grande, ele foi mencionado na Bíblia, organizou o império em províncias, chamada de sátrapas, estabeleceu sistemas de leis, moedas, estradas, famosa moeda chamada Darico, tá? Ele construiu a Estrada Real, tentou destruir Jerusalém, mas foi impedido, ok? Aonde o Dário I foi mencionado? Esdras, capítulo 4, verso 5 ao verso 24, capítulo 6, versículo 1 ao 12. Dário tenta impedir a reconstrução do templo, mas depois autoriza e ajuda a sua conclusão. Lembra lá que o templo parou, depois voltou de novo? Isso lá em Esdras, Neemias, no período do profeta Zacarias, do profeta Ageu, tá bom? Nós temos aí Xerxes I, que é conhecido como Assuero. Assuero, esse é conhecido, quem lê Bíblia. Filho de Dário I, ficou conhecido pela invasão da Grécia. No livro de Esté, seu nome persa é Assuero. O nome persa é Assuero. Esté, capítulo 1, versículo 10. Assuero reina sobre 127 províncias e é instrumento de Deus para livrar o povo judeu. Aí nós temos, depois de Assuero, o Artaxerxes, 465, 424, foi o seu governo, reinou em um período de estabilidade. Esdras recebeu autorização para ensinar a lei em Jerusalém durante seu reinado. O Artaxerxes é mencionado? Sim. Esdras, capítulo 7, versículo 1, verso 26. Esdras recebe carta do rei Artaxerxes para ir a Jerusalém ensinar a lei. Depois de Artaxerxes, nós temos uma sequência de reis que não são mencionados na Bíblia. Vem o Xerxes II, Sogdiano, 423 404 a.C., também não é mencionado na Bíblia, governou em um período de declínio. Aqui o Império Medo-Persa já está
em queda, e o último rei, o último imperador, Dário II, 404, 331 antes de Cristo. O último rei do Império Medo-Persa, o império caiu para Alexandre o Grande. Foi nesse momento aqui, exatamente nesse momento aqui, ó, que começa o período interbíblico. O período interbíblico ele começa quando Dário ele cai, ok? E surge um novo império, um império chamado de Império Grego Macedônio, ok? Próxima aula nós vamos falar do Império Grego, da cultura helenística. Vamos concluir a nossa aula. Tá? Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, do Império Medo-Persa, dos persas, de Ciro, de forma rápida, só vai ter mais sentido se você ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e você precisa acompanhar aí os livros históricos, as indicações que eu fiz para você. O mais importante, leia a Bíblia. Daniel, livro de Daniel, vai falar desse período. Esdras, Neemias, Esther, Zacarias, Ageu, são profetas desse período, ok? Em alguns lugares do livro dos reis, segundo livro dos reis, você vai ter algumas menções da Babilônia. Segunda Crônicas, você pode ter alguma coisa também que fala, Segunda Crônicas vai falar de Ciro. O importante é que você leia a Bíblia e depois vai usar os livros que eu indiquei, História dos Hebreus, Panorama Histórico de Israel, do professor Renato Gusso, Período Interbíblico de Enéas Tognini, e fora os outros materiais, tá, que existem aí no mercado, que são materiais grandiosos que eu nem mencionei aqui, ok? Mas o mais importante é você entender o contexto histórico, familiarizar, anotar e acrescer esses livros, esse material que eu forneci para você aqui, a indicação, vai fazer muito sentido. É uma leitura complementar da Bíblia. Então, resumindo, o Império Medo-Persa, ele durou 212 anos, trouxe vários avanços tecnológicos, muitas ideias boas, como tolerância religiosa, a inclusão de Ciro, os outros imperadores que fez com que o império se tornasse maior ainda. Porém, no ano 500, de 404 a 331, o Dario II, ele assume o poder do Império Persa e ele vai ser derrotado por Alexandre o Grande. Essa vitória deu a Alexandre o Grande o posto de imperador, tá? Ele conquista a Babilônia, ele derrota os persas e se torna aí o senhor do mundo antigo. O Império Grego, que vai ser o próximo império a ser estudado, ele também trouxe vários benefícios para o mundo, inclusive a língua do Novo Testamento, a língua grega, ok? Então nós temos uma ligação direta do Império Medo-Persa com o Novo Testamento e a história está sendo construída. Qualquer dúvida, deixa no comentário, dê uma curtida, comenta, abençoe aí o canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula. Beijo.